Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael mais uma vez, hoje para nossa segunda videoaula da disciplina de máquinas térmicas do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Todos muito bem-vindos por aqui, sejam alunos ou aí pessoal que está na rede procurando aprender da disciplina. Hoje nós vamos continuar um pouquinho alguns conceitos importantes de termodinâmica. Vamos aprender aí a achar algumas propriedades através das tabelas de vapor. E com certeza isso vai ser muito útil para as demais, para o segmento das nossas aulas, para as próximas aulas. Espero que vocês gostem. Vem com a gente. Vamos lá. Falando das substâncias que a gente trabalha, a água, sem dúvida alguma, é a principal delas, né? E ela pode se apresentar em estado líquido, sólido ou gasoso, né? Sólido aí que a gente conhece por gelo, né? Ou ainda, para nós, em termos de máquinas térmicas, sempre trabalhando muito mais com estados líquidos e gasosos. E aqui a gente vem falar que o que? A água no estado gasoso é chamada de vapor. Na verdade, não é só a água que recebe a denominação de vapor. A gente vai falar muito isso, né, como vapor d'água aqui, trabalhando, mas qualquer substância aí, dentro da definição que a gente vai falar daqui a pouco aqui, o que difere ser um gás e um vapor, qualquer substância pode receber esse nome de vapor. Então, olha aqui, o termo gás ele é utilizado para o estado gasoso distante do ponto de condensação, ou seja, durante toda a minha fase do processo não existe uma mudança de fase, né? Então, se a gente for parar para pensar em condições normais de temperatura e pressão que a gente está, os gases, eles são gases porque eles estão muito distantes do seu ponto de condensação. Então, se a gente pega, por exemplo, nitrogênio, hidrogênio, que estão aí no ar, aí, presentes no ar, o ponto de condensação deles é extremamente baixo, né? Então, a temperatura com que eles vão vir para líquido nas condições normais aí, de pressão, numa pressão atmosférica, ela é muito baixa. Então, por isso que ele está em condição normal aqui, ambiente, temperatura ambiente, muito distante de ser um líquido. E isso é o que, então, numa situação normal de trabalho aqui com esse gás, ele não vai mudar de fase, ele vai ser sempre gás, certo? É diferente do que acontece, por exemplo, com a água, né? A água, a condição ambiente, ela é líquida. E a gente trabalha com ela e faz ela passar o estado de gasoso, que a gente vai chamar de vapor d'água. Contudo, nas máquinas térmicas, a coisa mais comum que acontece é essa transição. Ora a água se apresentar na forma líquida, ora na forma gasosa. Então por isso que a gente chama de vapor e não de gás, né? Simplesmente. Então é vapor d'água. Esse é o termo que a gente utiliza por conta dessas mudanças. Uma breve lembrança aí, bem rápido, lá das ciências do ensino fundamental, né? Bem comecinho do ensino de ciências, né? Então a gente vê aí, por exemplo, as mudanças de fases que é possível aí. Então a gente tem a transição de sólido para líquido chamada de liquefação, de líquido para vapor chamada de vaporização, e a volta, né, de vapor para líquido de condensação, de líquido para sólido de solidificação. E aí a gente pode ter também o que a gente chama de sublimação, que é a ida direto de sólido para vapor, ou mesmo a volta, né, de vapor para sólido. Para a água em específico, que é o nosso principal fluido a ser utilizado, né, fluido de trabalho, a gente poderia ter uma situação como esse desenho à esquerda. Imagina que eu tenho um pouco de água em um recipiente, né, com um êmbolo móvel, e aí eu começo a adicionar calor a esse recipiente, e consequentemente a água. A água, o que vai começar a acontecer? Primeiro ela começa a aquecer, né? Ela vai aquecendo, chega em determinado ponto em que a temperatura para de subir. Ela chega num nível, né? E ela começa o que acontece? A temperatura fica estável e a mudança de fase começa a acontecer, né? É o estado de saturação que a gente chama. Então, só depois que toda a mudança de fase ocorrer, ou seja, todo o líquido deixar de ser líquido e passar a ser gás, né, ou ser vapor aqui no caso,
aí aqui a temperatura pode subir novamente. É o que a gente vê nesse gráfico aqui à direita, né? Então se a gente vê, por exemplo, de A até B aqui, ó, o volume específico praticamente não se altera, ou seja, a água está na fase líquida sendo aquecida, recebendo calor. Quando chega lá, pensando em pressão atmosférica, pressão de 101,3 kPa, quando chega a 100 graus, o que acontece? O volume começa a ser elevado e a temperatura fica estagnada lá nos 100 graus, que é a transição do ponto B ao ponto C, né? Então, o que acontece? Nessa fase, que a gente chama de fase de saturação, a água está deixando de ser líquida e passando a gás ou a vapor, né? Então está ocorrendo a transição. E depois que toda a transição ocorrer, que toda a água já estiver na forma de vapor, a temperatura pode voltar a subir novamente e o volume específico também se altera. Então por isso que a gente vê aí uma inclinação, né? Não nem uma linha horizontal ou vertical como a gente viu antes aqui. Então algumas observações importantes é que essa pressão de 101,3, que é a pressão atmosférica, para ela a gente tem uma correspondente chamada temperatura de vaporização ou temperatura de saturação, que é 100 graus Celsius. Essa mesma experiência acontece para outras pressões, então eu posso ter pressões mais elevadas, né, ou menos elevadas, e que o que vai acontecer é a mesma coisa. O que vai mudar é se eu tenho uma pressão diferente, o ponto, a temperatura em que vai ocorrer vaporização também é diferente, certo? Então o que é importante para nós aqui é que não existe uma equação simples que permita relacionar essas propriedades, pressão e temperatura, nessa faixa que a gente chama de faixa de saturação. Então, por esse motivo é que se utiliza tabelas e diagramas, né? E uma curiosidade importante é, por exemplo, se a gente pegar o volume específico do líquido, ou seja, peguei 100 graus Celsius, mas a água ainda não começou a vaporizar, ela está toda líquida. O volume específico é da ordem de 0,001 m3 por quilograma. Se eu pegar nessa mesma temperatura, quando toda a água deixou de ser líquida e já passou para vapor, o volume específico é 1,6729 m3 por quilograma. Ou seja, nesse processo de aquecimento, aí, de inserção de calor, para que aconteça a mudança de fase, o meu volume específico, o meu volume dessa substância aumentou mais de 1.600 vezes, né? Então é uma coisa bastante importante e interessante aí da gente notar. Então nessas fases aí, ó, quando a gente tem, por exemplo, a fase de mudança, né, mudança de fase aí da água líquida para vapor, a gente chama isso de região de saturação. Então essa pressão e essas temperaturas que a gente está trabalhando, que estão associadas, estão amarradas entre si, elas são chamadas de temperatura e pressão de saturação, né? E elas podem ser diferentes de 100 graus e 101 kPa aí. Podem ser diferentes, mas uma determinada pressão de saturação tem a sua correspondente temperatura de saturação e vice-versa. E aí o conhecimento da pressão e temperatura de saturação, elas somente no estado de saturação, durante essa fase, elas não são suficientes para a gente definir um estado termodinâmico, porque elas são dependentes entre si nessa faixa, né? Se a gente pensar antes e depois, não, mas durante a saturação elas são dependentes. Então a gente precisa de uma terceira propriedade para definir o estado termodinâmico nessa região. E entre as propriedades que a gente vai trabalhar, uma delas é o volume específico, que é o primeiro que a gente está vendo, né? Mas a gente vai aprender outros também, outras propriedades. Então essas propriedades podem ser, por exemplo, além do volume específico que eu acabei de citar, entalpia, entropia, energia interna, entre outras, tá certo? Então a gente pode definir o estado termodinâmico por um par de propriedades. Pode ser inclusive pressão e temperatura, desde que não seja na região de saturação. Se estivermos na região de saturação, pode ser pressão, temperatura e mais uma, certo? Então eu tenho que ter duas propriedades independentes. Como pressão e temperatura são dependentes na região de saturação, nessa região eu preciso de algo mais além dessas duas propriedades, que são as mais comuns de ser trabalhado. Então,
Nessa região de vaporização, a gente tem a definição de uma propriedade bastante importante que a gente chama de título. O título nada mais é do que um percentual da quantidade da massa daquele meu volume de controle que já se transformou, vamos assim dizer, em vapor. Então, se a gente pegar e analisar matematicamente, puramente aqui a nossa equação, a gente vê que nada mais é do que uma equação de percentual, né? Em que eu tenho a quantidade de massa que já virou vapor em relação ao total, né? Que é a soma de massa de líquido e soma de massa de vapor. Não por acaso os valores que se trabalham para título é de 0 a 1, ou ainda se a gente multiplicar por 100 aqui, trabalhar em porcentagem. Então, uma coisa que a gente viu, né, e vai ver nas próximas aulas com mais detalhes, né, é esse gráfico de temperatura por volume específico, que é bastante utilizado aí nas nossas aulas, né. Então, relembrando, se a gente pegar, por exemplo, uma situação em que a gente tem um título zero, significa que a gente está no que a gente chama aqui, que está escrito em verdinho, ó, de líquido saturado, ou seja, eu estou com o meu volume específico aqui mais baixo, a minha substância, no caso a água aqui, ela está começando a entrar na fase de saturação, né? Começando a mudar de fase, mas ainda está toda líquida. Se eu pegar uma substância cujo título esteja em 1, está 100%, é lá o que está escrito em vermelhinho, é o vapor saturado, está na iminência de se transformar em vapor superaquecido. Ainda está na região de saturação, mas toda a água aí já passou a ser vapor, já não existe mais líquido. Então, o que passar disso aqui, se eu aumentar um pouquinho a temperatura, ou ainda se eu diminuir um pouquinho a pressão, o que eu tenho? Não tem mais nada de líquido, já passou para o que a gente chama de região de superaquecido. Ou ainda, se tiver abaixo, né, à esquerda desse ponto aqui onde o título é 0, a gente tem o que a gente chama de líquido comprimido. Títulos entre 0 e 1, que esteja na faixa intermediária, a gente tem esse X em vermelho aqui, ó, que é um volume específico qualquer, né, onde eu tenho um título diferente de 0 e 1, que está entre 0 e 1, né? E aí a gente tem uma mistura de líquido e vapor. E é possível calcular, estimar o percentual aqui, ou a quantidade. O título indica para a gente qual o percentual de vapor no todo, né? E é possível fazer uma estimativa do volume específico que essa mistura de líquido e gás e vapor ocupam, né? Então, por isso que é possível calcular da seguinte forma aqui, que a gente viu a dedução em sala de aula, né? O volume específico qualquer, né, intermediário, a gente calcula pelo volume específico do líquido mais o título multiplicado pela diferença do volume específico do vapor e do líquido, né, que são valores tabelados. Aí a gente tem aí a temperatura e pressão de saturação, né? Eu já falei bastante disso, mas olhando o gráfico como um todo, a gente tem alguns pontos importantes, né? Alguns eu já comentei, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é para essa linha azul que a gente chama de linha de saturação. Então, abaixo dessa linha, que a gente chama de linha de saturação, é o que a gente tem quando a gente tem substâncias que, se pegarmos as propriedades e analisarmos lá num determinado estado de equilíbrio, e a gente cruzar os pontos, por exemplo, de volume específico e temperatura, e caiu dentro dessa região, a gente sabe que essa substância está na fase de saturação. Se cair à esquerda ou à direita, não está. Ela pode estar, por exemplo, na fase de vapor superaquecido ou de líquido comprimido. E a gente tem um ponto que a gente chama de ponto crítico, né, que é a inflexão que acontece aqui em cima. Nesse ponto em específico não existe mistura de líquido e vapor. O que a gente tem quando a água atinge esse ponto, né, que é a temperatura de 374,14 graus Celsius na pressão de 22,09 megapascal, ocorre uma transição direta de líquido para vapor, né? Então isso é o que a gente chama de ponto crítico, e que as máquinas, por motivos óbvios que a gente vai discutir com mais calma mais para frente, trabalham longe desse ponto aqui para não ocorrer esse tipo de situação que não é nada desejável, né? Você ter uma conversão
instantânea de líquido para vapor ou vice-versa, né? Isso pode ser um problema no nosso trabalhar com as máquinas. Aqui é o mesmo gráfico, basicamente definindo para vocês o que é a região à direita, que é chamada de vapor superaquecido, a região à esquerda da curva de saturação. Mas basicamente a mesma coisa que eu já expliquei antes, fica aí apenas para registro, né? Mais uma figurinha aí para vocês terem alguns dados a mais aí em termos numéricos. E por fim, né, uma das últimas coisas que a gente vai ver nessa aula é que a gente tem essas tabelas para poder encontrar esses valores, né, de propriedades, né, de acordo com um valor com o que a gente desejar encontrar, mas nem sempre esses valores estão todos tabelados, né? Então muitas vezes a gente vai precisar de usar de interpolação linear. Embora os processos eles não sejam completamente lineares, se a gente trabalhar com valores bem próximos daquele que a gente deseja, né, e que a tabela nos forneça, nós podemos aproximá-los a uma equação de reta, e aí a gente usa a ideia de coeficiente angular aí, né, de inclinação de reta, para poder estabelecer e chegar na propriedade que a gente deseja adequadamente. Bom, pessoal, vamos lá então. Aqui agora em tela cheia, né? Vamos começar a resolução de alguns exemplos aqui, começando por esse primeiro, né? Bem simples aí, ó. Calcule o volume específico da mistura de vapor e líquido de água a 200 graus Celsius, que apresenta um título igual a 70%. Então, como a gente viu aí na aula, né? A gente aprendeu a definição de título e viu que o título nada mais é do que um percentual máximo de massa de vapor em relação ao todo. E aí, trabalhando matematicamente com a definição de título, a gente pode calcular o volume específico ou outras propriedades que a gente vai ver nas próximas aulas adiante, a partir de uma equação como essa, né? Então, a gente pode achar um volume específico da mistura aqui, ó, como sendo igual ao volume específico do líquido saturado, mais o título que multiplica o volume específico da diferença entre o volume específico do vapor saturado e o líquido saturado. Só para relembrar, né, tá alguns slides para trás aí, nós vimos uma figurinha como essa. Então, o que é o líquido saturado? Dá para ver em verdinho ali, ó. É aquele ponto onde começa, né, a gente tá de líquido comprimido, começou a evaporar, começou a formar a gente adicionar energia na nossa água, por exemplo, e ela está querendo começar a evaporar, a formar vapor junto com água. Enquanto a partida lá no outro extremo, né, a gente tem o vapor saturado, é quando toda aquela água que era líquida recebeu energia suficiente para passar toda ela a vapor. Ela está na iminência de se tornar o que a gente chama de vapor superaquecido, tá certo? Então esses valores eles são tabelados, né? A gente consegue de acordo com a pressão e a temperatura, né? Relembrando, a gente tem um gráfico aqui de temperatura por volume específico e cada linha que a gente possa vir a traçar aqui, ó, a gente chama de isobáricas, né? Ou seja, caminhando sobre essa linha aqui, quando eu estou passando aí com o cursor, ó, com o laser, eu tenho a mesma pressão em todos os pontos, independente se está na região de líquido comprimido, vapor superaquecido ou ainda da mistura aqui saturada. Bom, então a gente consegue pegar um ponto intermediário aí, ó, e calcular dessa forma. Se eu estou falando que a gente tem um título de 70%, significa dizer que a minha mistura, que eu estou falando de uma mistura saturada. Eu não tenho vapor superaquecido, nem tampouco líquido comprimido. Está nessa região interna aqui, tá certo? Então, o cálculo é bem simples, né? Para poder calcular, a gente tem que trazer alguns dados da tabela. Que dados são esses? O dado de líquido saturado, dado de vapor saturado. Essa tabela, pessoal, é uma das tabelas de vapor que está disponível na aula de hoje aí para vocês. Vocês vão poder baixar lá e utilizar delas. Tá certo? Então o que acontece? Dessas tabelas existem elas em função da temperatura, em função da pressão, né? Sempre é um par em função da temperatura ou em função da pressão. E claro que não existem todos os valores, né? Existe algum range de variação entre os valores. Então, às vezes a gente precisa interpolar, como a gente viu no finalzinho da parte teórica da aula aí. Mas nesse momento nós vamos trabalhar de um modo mais simples com esse exemplo aqui. Então,
Trazendo a tabela para a gente, ó, observem que nós temos aqui uma tabela que a gente chama de tabela A4, né? Ela está em função da temperatura, tá vendo? 200, 205, 210, 215, 220. Bom, para facilitar a gente enxergar aqui, o que eu preciso? Eu preciso do volume específico do líquido saturado, a diferença entre o volume específico do vapor saturado e do líquido saturado, né? Então, na verdade, a gente vai achar o volume específico do vapor subtraído do líquido e vamos desenvolver a nossa conta. Para facilitar, aí vamos dar um zoom um pouquinho nessa tabela. Veja lá, ó, a gente tem então aqui para 200 graus, né? A gente tem que o volume específico do líquido saturado é 0,001157 e do vapor 0,12736. Então, trazendo esses dados para cá, para a nossa equaçãozinha, note, eu tenho aqui o volume específico para o líquido, que é 11,57, mais o título, que é de 70%, ou seja, 0,7, que multiplica a diferença entre o volume específico do vapor saturado, que é 0,12736, menos o volume específico do líquido saturado, que é 0,001157. Fazendo essa conta, aí é matemática bem simples, né? A gente chega no volume específico dessa mistura aí de 0,0895 metros cúbicos por quilograma. Beleza? Então, vamos para um próximo exemplo. Bom, estamos aqui então no nosso segundo exemplo, pessoal. Vamos ler ele aqui para a gente sair resolvendo. Então, um vaso com 0,1 metro cúbico de volume contém 2 kg de uma mistura de água limpa e vapor em equilíbrio, e essa mistura está no equilíbrio na pressão de 600 kPa. Calcule o volume e a massa do líquido. Calculem também o volume e a massa do vapor. Então veja, primeira coisa que a gente precisa determinar, né? Se eu tenho o volume do meu recipiente e tenho a massa de mistura que eu tenho lá dentro, eu consigo determinar o volume específico dessa mistura. Então veja, isso é bem simples, né? A definição de volume específico, que é volume por massa. Eu pego lá o volume do recipiente, divido pela massa que tem lá dentro e chego no volume específico da mistura de 0,2 metros cúbicos por quilograma. Muito bem, agora a gente vai definir o título. Como é que a gente define o título, né? A gente vai conseguir achar o título a partir da mesma equação, que aqui eu peguei a equação recente que a gente utilizou, mas até no slides lá na parte teórica da aula vocês conseguem já achar ela definida, mas é simples, né? A gente pode isolar o título aqui e calcular. Mas para isso a gente precisa encontrar os volumes específicos do líquido saturado para essas condições do nosso enunciado, bem como o volume específico do vapor saturado. Então, neste caso, agora a gente vai usar a tabela A5, que é uma tabela que está em função da pressão. Por quê? Porque foi falado para a gente que essa mistura está em equilíbrio a 600 kPa. Então, o nosso referencial agora são os 600 kPa. Então, veja lá, a gente tem a nossa tabelinha aqui do lado, ela começa em kPa, né? Mas chega um determinado momento que ela passa a ser em megapascal. Então, megapascal, 600 kPa é 0,6 megapascal, certo? Bom, então, olhando pela tabela, a gente pode ver aí que o volume específico do vapor para 600 kPa, vapor saturado, é 0,3157, e do líquido, né, saturado para essa mesma pressão, 0,001101 metros cúbicos por quilograma. Beleza, pessoal? Vamos seguindo. Bom, então, uma vez que a gente tem os valores, a gente pega a nossa equaçãozinha lá, né? Basicamente pega ela e isola o título, que é o objetivo nosso aqui. A gente encontrou pela definição de volume específico, o volume específico da mistura aí, desse exemplo.
achamos na tabela o volume específico para o líquido, achamos o volume específico para o vapor, trazendo todos os valores aqui para a conta, a gente chega num título de 0,6322, ou seja, 63,22%. Então, com base na definição de título também, a gente sabe, por exemplo, que a definição de título seria que a massa de valor em relação à massa total daria 100%, né? Seria a definição básica de título. Então, trabalhando a equação, a definição básica de título, a gente pode ver que a massa de líquido, né, que é o complemento, né, em relação à massa total, é 1 menos o título. Então, a massa de líquido basicamente vai ser a massa total que multiplica 1 menos o título. Então, veja, nós temos uma massa lá de mistura que foi dado no enunciado de 2 kg, né? E o nosso título que a gente acabou de encontrar, 0,6322. Então, fazendo essa continha, a gente chega aqui 0,7355 kg dos 2 kg total, tudo, só isso aqui é de água líquida, tá certo? O restante vai ser massa de vapor, né? Bom, o volume do líquido, como é que a gente determina? A partir da definição do volume específico. Se eu sei o volume específico, a gente calculou. Eu tenho a massa que a gente acabou de calcular, eu consigo determinar o volume do líquido, né? Então, isolando aqui o volume do líquido, nada mais vai ser do que a massa de líquido que eu tenho vezes o volume específico do líquido. Então, trazendo os dados que a gente calculou e achou na tabela, a gente chega aí que o volume de líquido ocupando, né, de toda aquela mistura que está ocupando o volume do recipiente, apenas 0,00081 metro cúbico é de líquido. O restante, tudo sendo ocupado por vapor, né? Bom, continuando então, de modo similar para o vapor, pessoal, o que a gente vai fazer então? A gente sabe da definição de título lá, que massa de vapor em relação à massa total é igual ao título. Por isso que no slide anterior a gente viu lá que a massa de líquido, que é o complemento com a massa de vapor para dar a massa total, é 1, né, que é 100% menos o título, tá certo? Então, a partir da definição de título, a gente tem aí então que a massa de vapor vai ser a massa total vezes o título. Nós conhecemos do enunciado a massa total, que é 2 kg, o título nós calculamos, então a massa de vapor, então 1,2644 kg. Já o volume de vapor, a gente vai determinar de modo similar, a partir da definição de volume específico. Nós calculamos o volume específico aí do vapor, nós sabemos, na verdade, né, a gente tem aí da nossa tabelinha, e a gente acabou de calcular a massa de vapor, né, que é de 1,2644. Então traz esses valores para cá, faz a conta e a gente vê que o volume ocupado por vapor é igual a 0,3992 metros cúbicos. Tranquilo? Vamos agora então aqui para o nosso terceiro exemplo, lendo comigo. Considere que 1 kg de mistura de água na forma líquida e vapor na pressão de saturação de 1 MPa apresente um título de 80%. Né? Determine a temperatura, a massa de vapor na mistura e o volume específico da mistura. Então, questão de determinar a temperatura. Se a gente está falando de volume específico aí, melhor dizendo, se a gente está falando de região de saturação, se eu tenho a pressão de saturação, eu tenho a sua correspondente temperatura de saturação. Então é só olhar na tabela, é direto, né? Eu vou lá na tabelinha para 1 megapascal, a tabela de vapor saturado. Vou lá para a tabelinha de 1 megapascal e vejo a correspondente temperatura. Então quando a gente vai na tabela A5, que é a tabela de vapor saturado em função da pressão, para 1 megapascal a gente vai enxergar isso aqui, ó. Olhando aqui, a gente vai ter que a temperatura de saturação é de 179,91. Onde que está isso? A gente vem aqui a penúltima linha. Então a penúltima linha aí, ó, é 1 megapascal, a temperatura 179,91 graus Celsius.
Aí também dessa mesma tabela a gente tem o volume específico para o líquido saturado, que está logo do lado do 179, lá 0,001127, né? E para o vapor, o próximo dado à direita, na penúltima linha também, 0,19444 metros cúbicos por quilograma. Então, os dados estão aqui e agora a gente vai desenvolver para encontrar a massa de vapor e o volume específico do, né? Então, vamos lá, desenvolvendo aqui, ó, o que a gente tem? Por meio da equação do título, a gente pode encontrar a massa de vapor. A definição de título, de novo, ó, é massa de vapor em relação à massa total, que nada mais é do que a massa do líquido mais a massa de vapor, numa mistura saturada, certo? Então, isolando aqui a massa de vapor, a gente chega que o título vezes a massa total é que vai me dar a massa de vapor, né? Como a gente tinha lá que a massa total no nosso enunciado era de 1 kg e conhecemos o título também através do nosso enunciado, eu tenho lá 0,8 kg de massa de vapor. Então, agora para determinar o volume específico ficou fácil, né? O volume específico da mistura, basicamente, que é o último dado que a gente precisa calcular para esse exemplo, eu vou usar os valores de volume específico do líquido, o título, que nós conhecemos do enunciado, e o volume específico de vapor, né? A diferença deles aqui que a gente vai usar. Então, são basicamente trazer esses dados para o nosso exercício aqui, para as nossas contas. Então, a gente viu no slide anterior aí que o volume específico do líquido saturado é 0,001127, o título 80%, e o volume específico do vapor saturado 0,1944. Então, fazendo essas contas, a gente chega no volume específico da mistura saturada de 0,15578 metros cúbicos por quilograma. Muito bem, vamos para o quarto e último exemplo da aula de hoje, um pouquinho mais elaborado. Vamos lá então. Ó. Determine o volume específico do vapor da água para um estado no qual a pressão é 10 bar, né? E a temperatura é 215 graus Celsius. Além disso, né, o cálculo é relativamente simples, esboce o diagrama temperatura-volume específico de modo a destacar o volume específico da água e a respectiva pressão de saturação, além da pressão dada como sendo a do estado do vapor. Então, o que a gente vai fazer, né? Agora, primeira coisa, quando a gente observa, se a gente for lá na tabela A5, por exemplo, e olhar a pressão, lá é uma tabela de vapor saturado, se a gente for lá na pressão de 10 bar, a gente vai ver que a temperatura de saturação ela é diferente de 215, né? Então a gente faz uma análise e vê que na pressão de saturação de 10 bar, a temperatura de saturação seria 179,91 graus Celsius. Ou seja, eu estou com uma temperatura bem mais elevada do que a temperatura de saturação. Isso dá para a gente que o seguinte, que o nosso vapor ele já está superaquecido. Ele já aqueceu além naquela mesma pressão, ele está além da temperatura de saturação. Então ele está numa região à direita naquele gráfico, né? Por isso que a gente vai esboçar aqui até o diagrama para conseguir compreender isso melhor. Então, se eu estou falando de vapor que é superaquecido, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ir numa tabela que é correspondente a isso. Então, olhando aqui, ó, a gente vai ter a tabela de vapor superaquecido, né? Em inglês aí eles usam o superheated water, então água superaquecida, certo? Então, olha lá, na pressão de 1 megapascal, né? 1 megapascal é equivalente, aproximadamente igual aí a 10 bar, tá certo? É igual, né? Então, quando a gente vem aqui, ó, e vê essa tabela, ela está, os valores de temperatura que a gente tem é 200 e 250. O que nós temos aqui? Eu não tenho 215. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos pegar esses dados aqui e fazer uma interpolação linear. Claro, para fazer a interpolação, a gente pega o intervalo mais próximo do valor que a gente quer. E no caso é 200 e 250, já que 215 está entre esses valores. Tá? Então,
para o caso aí da pressão de 10 bar, ou seja, 1 megapascal, na temperatura de 200 graus Celsius, a gente tem um volume específico, e agora não é um volume específico de mistura, mas sim um volume específico do vapor superaquecido nessa condição de 200 graus Celsius e 1 megapascal, é 0,2060, como vocês podem ver aqui na tabelinha. E aí a gente vai trazer também os dados para 250, a gente vê que o volume específico, quando a temperatura aumentou, o volume específico também, olha lá, 0,2327, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos lá e vamos desenvolver o raciocínio da interpolação para esses valores. Então veja, a temperatura do segundo ponto que a gente pegou lá, 250, a temperatura mais baixa 200. Para o volume específico, quando está a 250 graus, desse vapor superaquecido, ocupa 0,2327 metros cúbicos por quilograma. E a 200 graus ele ocupa 0,2060. A 215 é a temperatura que eu desejo, menos 200, que é o ponto inicial que a gente tomou para a nossa interpolação. Então eu vou descobrir o volume específico desejado aí, que é a 215 graus Celsius, a partir dessa equaçãozinha. Eu tenho todos os dados, basta trabalhar aqui matematicamente e a gente chega no volume específico desejado, que é o volume específico do vapor superaquecido a 215 graus Celsius, como sendo de 0,2140 metro cúbico por quilograma. Então, a gente conseguiu chegar no dado que a gente queria, né? A partir dos valores e fazendo uma interpolação linear simples, mas para esboçar o nosso diagrama, alguns dados são importantes. Então, por exemplo, se eu for lá na tabela A4, que é uma tabela que está baseada na temperatura, né, que é em função da temperatura, tabela de vapor saturado. Eu vejo que para a temperatura de 215 graus Celsius, a pressão de saturação é 2,104 megapascais. E o volume específico do vapor saturado, aquele que está na iminência de virar vapor superaquecido, é 0,09479 metro cúbico por quilograma. Já lá na tabela A5, agora eu vou pegar em função da pressão. Veja, nós temos um vapor superaquecido, que foi dado em função da temperatura e da pressão. Então, pegando agora a pressão, pensando ainda em vapor saturado, antes dele superaquecer, para 1 megapascal, ou seja, 10 bar, a temperatura de saturação é 179, ou seja, abaixo do que ele está na real. E o volume específico do vapor saturado, aquele que está na iminência ali também, é 0,19444. Vamos ver como é que fica no esboço isso, vai ficar mais claro para vocês. Veja, aqui estão as nossas tabelinhas, da onde eu trouxe aqueles dados, né? Eu vou destacar esses dados aqui para vocês. Mas veja lá, para começo de conversa, quando a gente faz um esboço de diagrama de temperatura por volume específico, então a gente faz os eixos, né? Faz aquela curva mais ou menos lá que determina a nossa linha de saturação, que é o que está em azulzinho aí, e a gente tem as isobáricas aqui, né? Que caminhariam da seguinte forma, como eu estou mostrando com o cursor aí, ó. Então a gente teria as isobáricas. Então, caminhando sobre essa linha, a pressão é constante. Uma das coisas que a gente sabe é o quê? A temperatura que a gente utilizou lá, que foi dada pelo nosso problema, pelo nosso enunciado, é de 215 graus. Então, uma dessas temperaturas aqui, ó, no eixo Y, aqui nas ordenadas, né, a gente sabe que é 215 graus Celsius. Para 215 graus Celsius, olha lá ó, em verdinho, qual que é a respectiva pressão de saturação. 2,104 megapascal. Então veja, nessa temperatura que me dá essa isobárica aqui, ó, caminhando sobre essa isobárica, eu tenho uma pressão de saturação de 2,104. Bom, de modo similar, se eu pegar na tabela A5, a pressão de 1 megapascal tem aqui respectiva, que eu vou tratar como sendo essa isobárica um pouco mais abaixo aqui, ó. Se ela tem uma pressão de saturação de 1 megapascal, ou 10 bar, a temperatura equivalente aqui, ó, na hora que chega aqui, vai ser qual? Vai ser
179,91, que está destacado em verdinho aqui para vocês. Tá certo? Muito bem. Então, outra coisa que a gente destacou no trazer os dados das tabelas é lá para 215 graus Celsius. A gente teria um vapor saturado, né? Aquele ponto mais à direita e ainda abaixo da nossa linha de saturação, seria lá, ó, em amarelinho aí, 0,09479, certo? E pelo outro lado, aqui ó, em cinza para vocês, se fosse numa pressão de 1 megapascal, o nosso vapor saturado ele estaria lá ó, a 0,19444. Notem, é claro que como isso aqui é um esboço, não está em escala, mas a gente teria um vapor aqui saturado com volume, ocupando um volume muito maior na condição de 1 megapascal do que na condição de 2,104 megapascais, que é mais do que o dobro da pressão aqui, né? Então é a ideia de compressão, né? O vapor, estando na forma de vapor, ele é comprimível, né? Então não por acaso os volumes são bastante diferentes. Mas quando a gente calculou, foi a nossa resposta lá, inclusive, a gente viu que o volume específico daquele vapor superaquecido, o volume desejado, né, que a gente calculou por interpolação, é ainda maior do que o volume específico do vapor a 1 megapascal. E isso faz sentido, afinal de contas, se aqui é o vapor saturado e um pouquinho que eu passar para a direita eu estou na região de vapor superaquecido, veja, nós estamos aqui com um vapor saturado, ponto extremo que seria de 0,1944, né, metros cúbicos por quilograma, e a gente tem um volume do nosso vapor que está superaquecido maior do que isso. Então está completamente coerente, né? Caminhando sobre essa isobárica, mais à direita do que ela, na região de vapor superaquecido. Beleza, pessoal? É isso aí. Bom, pessoal, então aqui estão as referências da aula que foram utilizadas para montar essa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Um grande abraço e até lá!